Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas. Vamos consagrar o Senhor essa sexta-feira, em nome de Jesus, amém? Vamos consagrar ao Senhor, vamos engrandecer o nome dEle nessa sexta-feira abençoada por Deus, em que o Senhor traz uma palavra de chega para lá. Sabe aquela palavra chega para lá? Essa é a palavra que Deus está trazendo para o nosso coração nesse dia de hoje. Ele fala, se coloque no caminho. Sabe, eu vejo isso em um tom de, olha, vamos para o caminho. Se coloque no caminho. Estava aqui, ó, desde as 9 alguma coisa, chegamos da igreja. E aí tive um momentinho ali de diálogo com a discípula, e aí depois já vim direto para cá com Deus, fiquei aqui, tirei um momento bom de oração com o Senhor, de estudo da palavra de Deus, meditei, chegamos aqui já próximo à meia-noite, né? Tô chegando aqui à meia-noite, talvez para você já vai ser meia-noite, nós estamos aqui às 23 horas e alguma coisa, já chegando para meia-noite. E pedindo muito a Deus, Senhor, qual que é a palavra do dia para essa sexta-feira? O que o Senhor tem preparado para essa sexta-feira? Em nome de Jesus, meu Senhor. E Deus, Ele traz uma palavra de chega para lá. Se coloca no caminho. É uma palavra de ajuste. Amém? Tem alguém aqui que está meio que fora do caminho. Ou acha que está no caminho, mas o comportamento não é de quem está no caminho. O culto de hoje, o culto da quinta-feira, né? Estamos saindo da quinta-feira para sexta-feira, foi também uma palavra de alerta do Senhor para as nossas vidas. Quanto à vigilância, vigiar, se posicionar diante do Senhor. Então, um dos textos base que o Senhor colocou em meu coração para ministrar é Lamentações. Lamentações 3:33. Porque não é do seu agrado trazer aflições ao filho dos homens. Em outras traduções vai estar assim: Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos homens. Não é do coração de Deus, não é da natureza de Deus que as pessoas sofrem. Não é. Mas infelizmente o poder de decisão, o livre-arbítrio das pessoas os conduz elas ao sofrimento. Só que Deus está aqui deixando bem claro que eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou o causador do caos. Não sou eu que crio e projeto problemas, não. Deus não tem prazer nenhum em dar sofrimento e tristeza aos homens. Então, você que tem passado por algumas dificuldades ou aflições aí e está atribuindo isso a Deus, Ele está dizendo para você, eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Não é do agrado de Deus trazer aflições e sofrimento aos filhos dos homens. Lamentações 3:33. E aí Deus falou isso comigo, né? Que Ele não tem nada a ver com isso, que Ele não é do agrado dEle. E eu continuei orando, falando com Deus, pedindo ao Senhor confirmações dentro da palavra, quanto ao que Ele estava falando, quanto ao desejo do coração do Senhor. E aí o Senhor me trouxe à memória um texto aqui de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 6, que eu quero compartilhar com você nesse dia de hoje, amém? Você que está aqui na madrugada comigo. Jeremias 6, 16 e 17. Onde o Senhor fala algo muito forte ao nosso coração nesse dia de hoje. Assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas.
Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta, mas dizei: não escutaremos. Isso aqui o Senhor estava falando contra os filhos de Benjamim e contra a cidade de Jerusalém. Quantos pecados, a postura irrelevante em que Jerusalém estava, né? Jerusalém estava toda corrompida. E o Senhor falando: tem uma sentença vindo sobre vocês. Uma sentença de um ataque muito forte. Por mais que vocês estão vendo profetas aí dizendo para você: não vai acontecer nada não, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. O caos está se alastrando sobre vocês. Está vindo coisas terríveis sobre vocês. Deus falando a respeito de Jerusalém. Levantava sacerdotes, levantava pastores e o profeta Jeremias, usado por Deus, inspirado por Deus, trazia algo e aí levantava ali os pastores e os sacerdotes, falava: não se apavorem, não vai acontecer nada disso. E Deus falando: vai acontecer. Mas não era que ele era o caos. É que Deus, querido, ele tende a nos falar as coisas com antecedência. Mas não é ele que está fazendo. Sabe? Ele só está nos alertando que está para acontecer. E ali fala que Jerusalém não estava nem aí. Que o povo de Benjamim não estava nem aí quanto ao que Deus estava falando. E quantas das vezes, querido, Deus fala conosco e a gente não está nem aí. Não dá crédito à voz do Senhor. Continua à beira do caminho. Continua em cima do muro. Quantas das vezes Deus fala conosco, quantas das vezes Deus usa profeta, profetisas, atalaias, nos pondo, nos colocando no caminho e ali não damos crédito, não é? Eu não vou dizer damos crédito porque eu não quero me agregar de forma nenhuma a pessoas com essa classe de irrelevância espiritual. Não se dá crédito. Não se dá crédito. E aí o Senhor fala: olha, tudo isso está vindo contra vocês. Desde o verso 1 de Jeremias 6 até o verso de número 15, é Deus falando o que iria acontecer sobre eles. E aí Deus fala: assim diz o Senhor. Olha a chance de Deus aqui para esse povo, porque é assim que Deus é. Deus está falando, mas se o coração do homem mudar, se posicionar, Deus muda a sentença. Assim diz o Senhor: ponde-vos no caminho. Se coloque no caminho. Vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por elas, e acharei descanso para as vossas almas. Abra mão da idolatria. Deus estava falando para aquele povo: abra mão da idolatria. A Bíblia fala aqui em Jeremias 6, do 1 em diante, que o povo era tão leviano que do maior ao menor todos faziam qualquer coisa atrás das riquezas. Eram soberbos, eram prepotentes, eram arrogantes, adoradores de deuses estranhos. Aí você fala assim: eu não faço nada disso não, pastor, essa palavra não é para mim não. Quantas das vezes, amado, você é idólatra? Quantas das vezes você omite a verdade, mente? Quantas das vezes você se levanta contra homens e mulheres de Deus? E tudo isso são irrelevâncias espirituais. Tudo isso são coisas que Deus abomina. E se posiciona à beira do caminho. E aí vem os sofrimentos. Porque os sofrimentos, eles estão, muitas das vezes, interligados com as decisões da nossa alma. E aí o Senhor fala: lembra aí qual é o caminho. O verdadeiro caminho. Se coloca no caminho. Eles falam: mas eu não quero andar esse caminho mais não. Deus fala: lembra do caminho, mas eu não quero andar nesse caminho não. E aí Deus fala: também coloquei atalaias. Atalaia é, meu Deus do céu, atalaia é aquele que fala a verdade. Doa a quem doer, goste se gostar. O atalaia, ele trazia notícia com antecedência. O atalaia era aquele que ficava na torre de vigilância.
E ele tinha uma buzina sobre isso, de chifre de carneiro, tipo hoje nós chamamos de chofar. E quando o inimigo, o exército inimigo estava vindo, o atalaia tocava bem forte aquela buzina, alertando o povo de coisas que o povo não estava vendo. Deus estava alertando. E aí Deus está dizendo aqui, também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atento ao som da trombeta. Quando aquele atalaia tocava a trombeta, era para Jerusalém se preparar para o ataque ou pedir misericórdia a Deus. Mas sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz, mas eles disseram, não escutamos. Mas eu toquei, eu falei. Não escutei não. Eu não escutei nada. Você escutou? Você escutou? Não escutei não. Aí o que acontece? Aí Deus fala, então eu não posso fazer mais nada. Querido, o negócio da beira do caminho é um negócio muito sério. Lembra de Bartimeu? Bartimeu foi um homem que estava à beira do caminho. Marcos 10, 46 e 52 fala a respeito de um homem chamado Bartimeu, o cego de Jericó. Ele sabia que Jesus ia passar por ali. Sabia, mas era cego. E andava à beira do caminho mendigando. Só que Bartimeu, eu quero mostrar aqui a postura de alguém que escuta a voz de Deus e de alguém que não escuta. Jerusalém não ouviu a voz de Deus, não escutou. A sentença veio e aconteceu. Só que quando o coração do homem muda para com Deus, aquilo que estava determinado pelo próprio Deus a acontecer, quando o coração muda, Deus também muda a sentença. Por isso Deus está dizendo, se coloque no caminho. Posicione-se ao caminho. E que caminho é esse? Nós vamos saber que caminho é esse agora. Bartimeu sabia que Jesus ia passar por ali. E o que a Bíblia diz? Naquele momento que Bartimeu sabia que Jesus ia passar por ali, ele ficou à beira do caminho. E quando ele ouviu a voz de Jesus, ouviu a voz da multidão, e ele conseguiu, mesmo estando cego, ele conseguiu distinguir, diferenciar a voz de Jesus. Você sabe o tom da voz de Jesus? Você conhece a voz do Senhor Jesus? Você conhece a voz de Deus? Você sabe quando Deus está falando com você? Se você souber, querido, se coloque no caminho. Se coloque no caminho. E a Bíblia fala que Bartimeu começou a gritar quando ele ouviu a voz de Jesus. Esse é um dia de você gritar. Está ouvindo a voz de Deus falando com você? Grite. E Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, e gritava, e gritava, e gritava. E a multidão começava a dizer, cala a boca, cego. Fica calado, cego. E ele insistia, quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele gritava. E gritava. Há um ponto que Jesus falou, traz ele aqui. E levaram ele até Jesus. Meu Deus, coisa maravilhosa. E quando ele chega até Jesus, ele saiu da beira do caminho, ele abriu mão da sua capa, do seu sistema de defesa, de coleta, de autopiedade, de tudo. Ele abriu mão de tudo, daquilo que dizia que ele era um cego, daquilo que era a identidade dele de cego. Você tem que abrir mão disso nesse dia de hoje. E se colocou no caminho e foi de encontro a Jesus, ao encontro de Jesus. Quando chegou lá, Jesus falou, o que tu queres? Ele falou, eu quero ver. E Jesus falou, então pronto, você vai ver. E naquele momento ali, ele passou a ver. E seguiu Jesus. Se colocou no caminho. Aquela sentença de cego caiu por terra quando ele tomou a decisão de ir para o caminho. O que foi sentenciado sobre você nesse dia de hoje? Qual é a sentença que está sobre você? Você precisa se colocar no caminho. Porque o que vai mudar e o que tende a mudar qualquer sentença é você se colocar no caminho. Por quê, pastora? Porque Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos homens. Deus não tem prazer. Deus não tem prazer. Quando o Senhor falou para Jonas e a Nínive, e ele foi para Tarsis, foi por causa do sofrimento
Foi por causa do pecado de rebelião que aquele povo estava. Quando Jonas volta e prega e o povo se arrepende, a sentença dos ninivitas, ela é retirada. E o Senhor está dizendo isso para você nesse dia de hoje. Eu quero retirar sentenças que foi lançada, mas é necessário você se colocar no caminho, porque todos aqueles que estiverem à beira do caminho passarão por maus bocados. Voltando para Jeremias, capítulo de número 6, versículo de número 16 e 17 em diante, vou repetir o que o Senhor falou. Assim diz o Senhor: põe-te no caminho, se coloque no caminho. Vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho e andai por ela? Olhe e veja, porque você sabe qual é o caminho certo. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o certo e não faz, comete pecado. Se você sabe tomar decisões que agradam o coração de Deus, você não toma, isso traz sobre você sentenças, e sentenças que entristecem o coração de papai. Também eu coloquei os meus atalaias para falar com vocês. E os meus atalaias mandou vocês ficarem atentos à voz da trombeta, mas vocês disseram: não quero ouvir trombeta nenhuma. Quantas das vezes Deus está falando e falando e falando e você não quer dar ouvido? Quantas das vezes o Senhor está falando e você não quer dar ouvido? Eu estou com um discípulo que sabe, meu coração está assim, ó. Porque Deus está falando com ele. E eu estou vendo o que vai acontecer. E a pessoa não entra no eixo por nada. E eu falo: meu Deus, até quando, Senhor, essa pessoa vai se fazer de surdo? Porque se fazer de surdo. Até quando, meu Deus, essa pessoa vai continuar à beira do caminho, não vai se colocar no caminho? Sabe, queridos, é doloroso para um líder espiritual, é doloroso para um servo do Deus Altíssimo que vê as coisas, que sabe de coisas que vai acontecer, e você está instruindo a pessoa no caminho e você está vendo a pessoa colocando a mão no moedor. Você já sente a dor dele antes dele ser tocado, mas não quer entrar no caminho. E eu estou aqui ministrando e Deus está falando no meu coração a respeito dele de uma forma tão grande. Quando você sai da beira do caminho e você entra no caminho, a sentença ela sai de você e a misericórdia entra. Bartimeu deixou de ser cego, saiu da beira do caminho e foi seguir Jesus. A sentença de cegueira caiu por terra. Porém, Jerusalém, os filhos de Benjamim não deram ouvido ao Senhor. O que acontece, pastora, quando não se dá ouvido ao Senhor? O que acontece quando a pessoa não leva a sério as coisas de Deus? Verso 18 de Jeremias 6. Porquanto ouvi, vós nações, informate tu, ó congregação, do que já fazes entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre teu povo, sobre o próprio fruto dos teus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Para que, pois, me vem, ó incenso de saber, a melhor cana aromática de terras remotas. Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios, porque assim diz o Senhor: eis que amarrarei tropas a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. São sentenças de castigo. Mas essas sentenças não são provenientes de Deus. Deus fala: olha, não adianta vocês virem com seus sacrifícios, não adianta vir com isso, com aquilo. Olha, quando eu vou ler essas coisas, eu chego a me embaraço. Sabe quando Deus começa a falar essas coisas comigo? Eu chego e fico embaraçado. Estava falando hoje para uma discípula: meu Deus, se eu pudesse hoje nem o devocional eu ia ministrar. Eu nem sabia o que Deus ia falar, mas eu já estava temendo o que Deus iria falar para essa sexta-feira. E Deus fala: portanto, ouve nações. Deus estava falando ali de Benjamim. Deus estava falando ali de Jerusalém. Coloquei diante de vocês os meus estatutos, a minha lei, o meu caminho. Botei meus atalaias, tal. Coloquei tudo. Você não está nem aí.
Você não está nem aí. O que vai acontecer? Vai vir dissolução. Vai vir. Vai vir. Se você não se colocar no caminho, vai vir. E eu não posso fazer nada, porque a culpa não é minha. Querido, sabe a árvore do conhecimento do bem e do mal? Que estava lá no meio do Éden? Sabe como que é o nome dela hoje? Ela está aqui no meio de nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela que o Senhor falou, não toque. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Ela está aqui no meio de nós hoje. Só que o nome dela hoje chama-se livre-arbítrio. Deus está falando, não faz. Não faz. Não vai por esse caminho. Não segue essa direção. Te coloque no meu caminho. Me adora, me dá glória, me exalta. Glorifica o meu nome. Posiciona-se diante de mim. Deus está falando, olha, é isso. Mas a serpente, ela continua também no meio de nós. Ela ainda continua dizendo, toca, não obedece. Isso é mentira. Não vai acontecer. Quantas pessoas estão pagando para ver? Eu estou em um tempo que eu estou muito preocupada com esse negócio do povo que paga para ver. Meu querido, olha, Deus está mostrando isso a respeito da sua vida. Estou pagando para ver. Estou pagando para ver. Eu já vi tantos quebrar a cara. Eu já vi tanta gente quebrar a cara com esse negócio de pagar para ver. Ah, veio da pastora isso? Veio do pastor fulano? Veio do pastor não sei... Que? Essa história. Você está pagando para ver? Eu não pagaria. Eu não pagaria. Mas uma coisa eu te digo nesse dia de hoje. Por intermédio do Espírito Santo de Deus, muito dos sofrimentos, Deus não tem nada a ver. Pois Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza ao homem. Não culpe o meu pai por causa das suas decisões erradas. Ele não tem nada a ver. Sabe o que ele tem feito? Ele tem providenciado o caminho. Ele tem levantado os seus profetas, os seus atalaias, para te colocar diante de você e te alertar quanto o dia de amanhã. Cabe a você se colocar no caminho. Para quê, pastora? Para que assim como Bartimeu achou graças aos olhos do Senhor, você também possa achar. Eu já estive do outro lado, à beira do caminho. Eu já estive com sentenças sobre mim. Mas eu saí da beira do caminho e abri mão de tudo que era de Isa, falando de mim como pessoa, e me coloquei no caminho. E pedi a Jesus, me cura. Eu quero ver, mestre. Eu quero estar contigo. Eu quero seguir o Senhor. E assim como Deus me deu vitória, e assim como Deus deu vitória para Bartimeu, nessa sexta-feira Deus quer dar vitória para você. E essa vitória, ela é proveniente de você abrir mão de muitas coisas, dar ouvido aos seus profetas, aos seus atalaias e se posicionar no caminho. Pois Deus, Ele não tem prazer, porque não é do agrado de Deus trazer aflições e sofrimentos aos filhos dos homens. Meu pai fica muito triste quando você está passando por lutas, por causa que você foi rebelde e tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Livre-arbítrio não é para estar na mão de quem está morto. Você está morto para a sua carne. Se você está vivo espiritualmente, o livre-arbítrio tem que estar nas mãos do Senhor. Tiraram o Éden de você. O Éden foi tirado de nós. Mas hoje nós recebemos Jesus. Hoje nós temos Jesus em nós, através do Espírito Santo da verdade. E mediante o que Jesus fez por nós, não cabe a nós tomar decisões precipitadas. Temos que colocar tudo nas mãos do Senhor. Isso é andar no caminho. Assim diz o Senhor, põe-te no caminho. Dê ouvido aos meus profetas e aos meus atalaias, porque tem sentença vindo sobre você. E a sentença que está vindo sobre você não é boa. Você confessou Jesus? Siga. Aquele que confessou Jesus e não tomar a sua cruz e seguir não é digno dele.
A única coisa que vai te livrar das sentenças que está sobre você é a cruz de Cristo. É pegar a tua cruz e seguir Cristo. É não olhar para trás. É abrir mão de muita coisa. E hoje é um dia que o Senhor te confronta. Olha, chega para lá, viu? Te posiciona diante do Senhor. Porque o Senhor está dizendo, na beira do caminho, eu não posso fazer nada. Você que está à beira do caminho, eu não posso fazer nada. Você que está em cima do muro, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Você que finge que não me escuta, não posso fazer nada. Você que não está dando ouvido aos meus profetas, eu não posso fazer nada por você. O que eu podia fazer por você, eu já fiz. Enviei meu filho para morrer por ti, na cruz, para que tenha vida e vida com abundância. Tua alma não está descansando, tua alma está cansada. E perguntai, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei descanso para as vossas almas. Quantas almas cansadas, porque está à beira do caminho. E o Senhor te convida a estar no caminho nesse dia de hoje. Porque a sentença está vindo. E quando você se posiciona no caminho, a sentença ela cai por terra. Deus quer dar descanso a alguém aqui. Deus quer trazer alívio sobre alguém aqui. Você precisa sair da beira do caminho e se posicionar ao caminho. O que Deus falou que vai fazer? O que Deus falou que está para acontecer? Você precisa se colocar no caminho. Amém? Hoje é um dia que o Senhor está querendo trabalhar. Mas para Ele trabalhar, você precisa dar lugar. Você precisa dar lugar. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Oh, Jesus, vamos orar ao Senhor para essa sexta-feira. Em nome de Jesus, queridos. Amém? Deus soberano, Pai de amor, de graça e de misericórdia, sei que tem alguém sentenciado aqui, Senhor. E essa sentença não veio do Senhor. Essa sentença é proveniente das atitudes. Essa sentença, meu Deus, é proveniente, Senhor, muitas das vezes da rebelião, da rebeldia. Essa sentença é proveniente, Pai, da irrelevância de estar à beira do caminho. E eu vejo aqui um amor muito grande do Pai sendo liberado sobre essas vidas. Que a graça poderosa e redentora do Senhor Salvador Jesus Cristo, meu Pai, esteja sobre todos nesse dia de hoje, que a sexta-feira seja uma sexta-feira, Senhor, de adoção. Que esses que são considerados órfãos se posicionem como verdadeiros filhos e que a graça e a glória do Senhor emane, Senhor, sobre eles agora, através, meu Deus, desse aparelho em que ele ouve a Tua voz, Senhor, e que ele seja tocado pelo Senhor, meu Deus, nesse dia de hoje, Pai. Põe-te, Senhor Jesus, sobre eles com as Tuas mãos poderosas, meu Pai. Passa do Teu sangue, Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Se é para curar, que cura, Senhor. Se é para restaurar, que restaure. Meu Deus, se é para continuar falando, que o Senhor fale, Senhor. Mas toma a direção de todas as coisas na vida desse homem. Esse homem, meu Deus, que o Senhor me mostra, Pai. Com insubmissão, com rebeldia, Senhor. Quanto a Tua voz. Meu Deus, eu sei que não depende de mim, Senhor. Mas eu peço misericórdia, Senhor, sobre essa vida agora. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, a vida dele agora nas Suas mãos. Livra, Senhor, dessa cadeira de roda, meu Pai. Livra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Põe em Tuas mãos. Passa com Teu sangue agora, Jesus. Meu Deus, usa mais servos. Usa, Senhor, seus atalaias, Senhor, sobre a vida dele agora, Senhor. Para falar o que o Senhor tem preparado para ele. De bom, Jesus, porque o de mal não vem do Senhor. O Senhor tem preparado uma vida maravilhosa, meu Pai. Meu Deus, o Senhor tem preparado uma vida plena, Senhor, uma família restaurada, Senhor. Deus, mas a incredulidade, Senhor, a irrelevância, Senhor. Meu Deus, tem conduzido essa pessoa, Pai, uma vida de amargura, de tristeza. Senhor, em nome de Jesus, livra de acidentes, Senhor. Livra, Senhor, dos acidentes agora, meu Pai, em nome de Jesus. Põe Tuas mãos, Senhor, sobre eles, Senhor. Meu Deus, arranca a incredulidade do coração, Senhor. Arranca, meu Deus, a meninice, Senhor. Põe Tuas mãos, meu Deus. Tu é Deus que faz. E não há outra além de Ti, meu Senhor. Eu creio no Deus que fala, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Toma direção, Senhor. Assim como o Senhor toma a direção na vida de Bartimeu. Fazendo ouvir a Tua voz ao passar por aquele caminho, Jesus. Meu Deus, que essa pessoa ouça a Sua voz. E que ela volte ao caminho verdadeiro, Senhor. Ela saia, Senhor, de cima desse muro, Senhor. Porque o muro pertence a Satanás. Meu Deus, que ela esteja, Senhor, direcionada com o Teu Santo Espírito. E que ela pare de tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, Senhor. E que ela toque na orla do Teu manto, dos Teus vestidos, Jesus, nesse dia de hoje. E que ela possa, meu Deus, voltar ao caminho, Senhor.
Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Eu oro, meu Pai. Eu oro abençoando essa vida, Senhor, e pedindo a graça, pedindo a oportunidade de que ele possa te ouvir mais, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que a graça redentora do Senhor possa alcançar essa vida agora, onde ele está, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Que Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, que a graça, a glória, o poder e a unção do Senhor seja derramado sobre a tua casa, sobre a tua família neste dia de hoje, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Shalom.